Opa, se você tem passado pelo efeito do insucesso e por tantas adversidades, isso é um dos indicativos que você está se auto-sabotando. Eu sou o Ricardo Patrese e nesse vídeo eu vou te revelar a fórmula por trás da autossabotagem, o porquê isso acontece e como você mata os seus sonhos todos os dias quando se auto-sabota. Eu vou te falar ainda mais. Isso não é uma simples falta de sorte na vida. Não é porque você veio de uma família humilde ou que talvez você não seja inteligente o suficiente. O problema, ele está na sua mente, que insiste em matar os seus sonhos diariamente. E o que inicialmente você precisa saber é que esse comportamento, ele tem um mecanismo. Existe uma fórmula por trás dele, que ao longo desse vídeo eu vou te revelar como elas te afetam. E você também vai descobrir a fórmula para dar a volta por cima. E é muito curioso que, por incrível que pareça, esse comportamento ele tem uma intenção positiva. Você sabia disso? É a intenção de te proteger. Que doideira, né? E é por isso que você se auto-sabota. Mas só que ao agir assim, só tem verdadeiramente te prejudicado. E eu vou te falar agora o principal mecanismo por trás desse comportamento. E como ele interfere na sua autoimagem, ou seja, a forma como você se vê. Esse grande sabotador é chamado medo. Mas calma, que ainda não acabou. Existem os agentes do medo, que eles fazem outros papéis e que influenciam as suas atitudes. E o medo, ele mexe diretamente na sua maneira de pensar e agir, te tornando uma pessoa totalmente insegura, quando verdadeiramente o que você precisa é ter coragem e confiança. Vou te falar um exemplo agora para ficar mais simples. Certamente você conhece estudantes que não têm êxito nos vestibulares. Sabe o que é que está por trás disso? O medo da reprovação. E muitas vezes faz com que a insegurança venha à tona. Sabe aquele branco na hora da prova? Isso pode ser um sinal de autossabotagem. Talvez você acredite que essa autossabotagem aconteça por alguma distração ou por falta de atenção. Mas olha que doideira. A Universidade Indiana, nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa sobre esse comportamento e constatou que o ato de se sabotar é mais frequente quando o nosso cérebro está no auge da atenção e não em momentos de cansaço ou distração. Isso significa que quanto mais o seu pensamento está direcionado e focado em algo, maior é a chance de se auto-sabotar. Curioso, não é mesmo? Mas por que as pessoas se sabotam? Como eu te falei antes, a autossabotagem mata os seus sonhos todos os dias. E isso é o agir contra si mesmo, é você ser seu próprio inimigo, atrapalhar as próprias tarefas que podem te fazer realizar um objetivo, conquistar um sonho. E essa autossabotagem pode ser consciente ou inconsciente, mas a segunda forma, inclusive, é a configuração mais comum. É possível que você nem se dá conta de que se autossabota, mas a psicologia explica esse fenômeno. Estudos revelam que a autossabotagem tem origem em traumas vividos durante a infância e adolescência. E de maneira indireta, as experiências se transformam em comportamentos negativos e sentimentos ligados ao fracasso. E por mais simples que pareça ser, uma crítica feita por um parente próximo, ainda que de modo não intencional, pode provocar perturbações duradouras. Por exemplo, se quando criança alguém disse que você era muito tímido, é possível que tenha aceitado aquilo como verdade eterna, sem que de fato seja uma característica legítima. E dessa forma, esse rótulo se tornou em você uma verdade. E diante disso, você perde várias oportunidades por conta dessa timidez. Existem 10 tipos de autossabotagem. Mas nesse vídeo eu vou te revelar 5 delas e você vai pirar na quinta característica. Primeira característica é, lá vai, vitimização. É o caso de pessoas que encontram meios de justificar seus sofrimentos a fim de obter gratificações em troca. E muitas vezes elas se recolhem, elas se isolam para ter essa gratificação, para ter esse reconhecimento das pessoas. Elas insistem em fracassar para receber essa atenção. 2. Negação.
Nessa modalidade de autossabotagem, o indivíduo nega suas próprias necessidades e desejos a fim de evitar a experimentação do fracasso. É o caso de pessoas que elas têm dificuldade de dizer não, elas sempre estão dizendo sim, colocando os interesses dos outros acima dos dela. Característica 3. Inconstância. Uma pessoa autossabotadora com essa característica tem o hábito de não concluir o que começa. Assim, ela se protege não só do fracasso, mas também das consequências do sucesso. É o tipo de pessoa que ela tem alta capacidade de iniciativa, de iniciar algo, mas tem baixa capacidade terminativa. Ou seja, não termina nada que começa, está sempre pulando de galho em galho. 4. Procrastinação. Aqui o autossabotador deixa tudo para depois. O fato de postergar tarefas funciona como um mecanismo de defesa diante da sensação de incapacidade. Então são pessoas que geralmente são dominadas pelo esse medo da incapacidade, pelo medo de dar errado, por querer tudo perfeito, e ela está sempre fugindo, está sempre empurrando com a barriga. O 5º, aqui o autossabotador odeia os erros e muitas vezes não faz o que poderia ser feito por medo de não conseguir entender que o feito é melhor do que o perfeito, só que o mal feito não tem nada a ver com isso. Ou seja, fazer o seu melhor de forma excelente e trazer o resultado que precisa e não fazer o perfeito sem ter condições necessárias para isso. Então é aquelas pessoas que elas se cobram demais ao ponto de esperar muito tempo para garantir uma certa segurança da qual ela não vai passar pelo erro ou pelo fracasso, mas sim que vai estar tudo perfeito. E isso atrasa e faz com que as pessoas percam muitas oportunidades por esse medo do erro, pelo medo do julgamento, pelo medo da crítica. E essa característica, ela tem influenciado várias pessoas. E muitas pessoas morrem na perfeição. Agora me conta aqui quais desses 5 comportamentos de sabotagem descritos nesse vídeo você se identificou. Aproveita e me fala se você quer a parte 2 aqui nesse vídeo. E se você quer a parte 2, fala aí que eu vou preparar ela. Eu sou Ricardo Patrese, psicanalista clínico, treinador de inteligência emocional. Aproveita aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso agora. Não vamos deixar as pessoas sem entender o porquê que isso acontece. Compartilhe com o máximo de pessoas possível, que no vídeo 2 eu vou te falar mais 5 comportamentos autossabotadores e que estejam te influenciando, que estejam agindo contra você, que você está sendo o seu pior inimigo, afastando você dos seus sonhos, dos seus objetivos, de conquistar metas, de viver de forma próspera, abundante e dar o melhor para você e para os outros. Te aguardo na parte 2 do vídeo Autossabotagem, como vencê-la.